Bueno, pues el Papa Francisco habló de la muerte en una declaración inédita. El Papa dijo a los periodistas que lo acompañaban en el vuelo de regreso de Seúl a Roma que su pontificado no duraría más de 2 o 3 años. Y que después de eso sería lo que llamó la casa del Padre. Una declaración muy fuerte de este Papa de 77 años, sobre todo cuando está aún fresco en la memoria aquel último suspiro del Papa Juan Pablo II en abril de 2005, cuando en agonía les dijo: dejadme ir a la casa del Padre. Y murió. Tampoco descartó Francisco la posibilidad de renunciar al pontificado, como en forma inédita lo hiciera su sucesor Benedicto XVI. Valentina Larraqui. Por primera vez desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco habló de su muerte, a responder una pregunta acerca de cómo vive su extraordinaria popularidad. Interiormente cerco di pensare ai miei peccati, ai miei sbagli, per non credermela, perché io so che questo durerà poco tempo, 2 o 3 anni e poi a la casa del Padre. El Papa Francisco también nos dijo que estaría dispuesto a seguir el ejemplo de Benedicto XVI. Ma farei lo stesso, farei lo stesso, pregherò, ma farei lo stesso. Ha aperto una porta che è istituzionale, non eccezionale. O Papa Pio XI, ele foi eleito Papa antes do Tratado de Latão, com o intuito apenas de ser o Papa. Não tinha nenhum caráter político. Depois do Tratado de Latão, foi que ele se tornou rei. Se você observar, essa é uma característica distinta e incomum aos outros papas que seguiram ele, os papas que vieram depois do Tratado de Latão. Ele foi eleito Papa num sistema anterior, num regime anterior ao Tratado de Latão. E os outros foram eleitos, já depois do Tratado de Latão, eleitos como Papa e Rei. Diferentemente dele, que foi eleito somente Papa antes, num regime anterior, e num regime novo que veio depois do Tratado, ele se tornou um rei. Mais uma espécie de não um rei puro 100%, mas um rei regente, um rei de característica transitória, de um regime para o outro. Se você observar que a escritura ela é bem clara, aqui há sabedoria, então a gente tem que analisar os mínimos detalhes e não deixar escapar nada. Então a gente observou esse detalhe e percebeu que esse Papa, esse Pio XI, ele tinha algo vinculado a ele do sistema anterior. Não era 100% pós-Tratado de Latão. Ele era incomum aos outros. Os outros eram 100% Papa e Rei, pós-Tratado de Latão. Se a Escritura ela fala de 7 reis, sendo que a gente teve inúmeros papas, muitos papas, e ela foi categórica em falar desses 7 reis. Então, é porque eles têm que ter características comuns, não podem ter características diferentes. E esse Papa Pio XI, ele tem uma característica que destaca dos demais, não só destaca, mas separa dos demais. Então, analisando a profecia, nós observamos que o primeiro rei do regime 100% após o tratado, ou seja,
com o regime efetivamente implantado e totalmente em vigor, é o próximo Papa, o Papa Pio XII. E se você observar, todos os outros que seguiram ele têm as mesmas características. Todos foram eleitos Papa e Rei. Ou seja, o Papa Pio XI, o primeiro, ele é híbrido, ele é misturado, ele tem características que distingue dos demais, que os separa dos demais. Se você observar, você consegue ver isso claramente. Vamos agora analisar que, olhando esse ponto de vista, não descarta, não quebra nenhum ponto da Escritura. Primeiramente, no capítulo 13 do Apocalipse, é dito assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Observem que em momento algum aqui, ele diz qual é das cabeças que foi ferida de morte. Apenas diz que viu uma das suas cabeças ferida de morte. Então, não quebra o ponto da profecia relacionada a João Paulo II. Porque ele continua sendo uma das cabeças da besta. Só que não mais a sexta cabeça, não mais o sexto rei, o quinto rei. Então, esse ponto da profecia não foi em nenhum modo prejudicado. E seguindo mais à frente, no capítulo 17, nós observamos outro ponto importante, que fala o seguinte: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Bem, aqui diz que no verso 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Verso 7, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, e qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E em seguida ele fala: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. No verso 10, o anjo ele explica a João essa profecia. Ele fala claramente: e são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe. Se você observar esse 1 existe, vai dar na figura do 6º rei, que é o Papa Bento XVI. Não o Papa João Paulo II, mas o Papa Bento XVI. Continuando, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, esse Papa escolhido agora, o Papa Francisco. Na sequência do texto, você observa que, colocando o Papa Bento XVI na figura do 6º rei, aquele que existe, dá o entendimento correto do outro versículo que vem a seguir. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7. Ou seja, a besta que era, a gente relacionando ela com uma cabeça de destaque, que foi a ferida de morte, é o João Paulo II, realmente. Aqui concorda, porque se um existe é o Papa Bento XVI, então a besta era e já não é. Ou seja, ela era um rei, ela já caiu. Já caiu e faz parte dos 5. E faz parte dos 5. Se nós considerarmos esse 1 existe como do modo antigo da interpretação da profecia, como sendo João Paulo, então descaracterizaria, porque era para estar escrito: a besta é, e ela também será o 8º. Não, a besta era. Então, se ela era, então é porque 1 existe, é Bento XVI. A besta que era e já não é, por quê? Morreu. Pois morreu
pois foi para o abismo. E ela não é mais Papa, ela morreu. Era e já não é. Faz parte então dos 5. E em seguida diz, e é dos 7. Consequentemente, quando a Escritura fala que 5 já caíram, ela em momento algum está explicitando para descartar esses 5. Não, ela só está dando a informação que 5 já caíram. Ou seja, os 5 primeiros reis já caíram. Pode-se interpretar, morreram, foram para o abismo ou algo parecido. Um existe, é o Papa Bento XVI. E a besta que era e já não é, ou seja, ela faz parte dos 5, porque ela era e já não é. E ela também é o 8º, e é dos 7. Ou seja, João Paulo sendo o 5º rei, sendo a cabeça ferida de morte, que essa característica cai muito bem na figura do João Paulo II, pela história que nós já conhecemos, ela se encaixa perfeitamente. Ela era e já não é. E ela também é o 8º e é dos 7. E ainda fortalece ainda mais, pois ele já não é. E isso leva a entender que ele é um dos 5, pois os 5 já caíram. Exatamente. E quando fala que um existe, não está dizendo que ele morreu. Está dizendo que ele existe. E se vocês observarem, o Papa Bento XVI, ele existe, ele está vivo, ele renunciou, mas ele ainda continua sendo 6º. Ele era o 6º rei, mas ainda está vivo. Ou seja, a profecia se cumpre perfeitamente. E ainda dá a entender que, como não disse que se o que existe não disse se ele morre, e nem se ele renuncia, então dava a possibilidade da gente pensar que ele poderia até renunciar e não morrer. Exatamente, é uma possibilidade, porque o texto não fala que ele é e um existe. Então não fala que ele vai morrer ou que ele renunciaria, ou seja, as duas possibilidades. Então, meus amigos, observando essa interpretação, fica bem claro que a profecia ainda está inteira, ela está válida, ela é perfeitamente plausível. Essa explicação que eu passei para vocês, nós debatemos sobre ela, nós analisamos a Escritura e observamos que ela é muito plausível. Ou seja, o 7º, que convém que dure pouco, é o Papa escolhido agora, o Papa Francisco. E depois dele, aí a profecia se cumpre, vem o 8º rei, que pela nossa interpretação é a besta que era e já não é, que pelo destaque que foi dado, ou seja, no capítulo 13, e vi um de suas cabeças ferida de morte, e toda a terra se maravilhou quando a ferida mortal foi curada, ainda continua as mesmas características e tudo leva a crer que é o João Paulo II. Ou seja, o nome dele, Johann Paulo II, o número 666, o número do seu nome, o número de um homem, todos os pontos da profecia ainda continuam valendo. Apenas pela seguinte alteração: o primeiro Papa, que foi o primeiro rei, ele tem características incomuns aos outros. Ele faz parte de um regime anterior. A Escritura é bem clara. Se ela deu destaque a essas 7 cabeças, então não poderia pertencer a uma dessas 7 cabeças, desses 7 reis, um rei híbrido, um rei com características do regime anterior. Porque o Tratado de Latrão é um divisor de águas. Ele separa um regime que era antigo para um regime novo. E todo regime, quando se inicia, ele não se inicia 100%. Ele não se inicia com toda a efetividade. Precisa de um período de transição. E justamente foi o papel desse Papa Pio XI fazer esse papel de transição como um rei regente. Não como um rei 100% pós o tratado. 100% com todas as características semelhantes aos outros. Ele tem características diferentes que o destacam e o separam dos outros. Então, as 7 cabeças, se concluiu a 7ª com o Papa Francisco agora, e o 8º ainda vai vir.
todos os pontos da profecia que levam a crer que é João Paulo II ainda estão valendo, e até